mais uma semana. Confesso pra vocês que cada semana é um desafio diferente, mas eu apareci por aqui, entendeu? Eu já vim começar esse vídeo desejando Feliz Dia das Mães. Você que tá assistindo meu vídeo, que é mãe, né? Você aí que não é mãe, mas não esqueça de amar a sua mãe, de rezar por ela nesse dia tão especial, não só por ela, mas todas as mães do nosso mundo. E não se esqueça também de lembrar da Virgem Maria, né? Que foi a mãe, entendeu? A mãe. Mas vamos lá, no vídeo de hoje eu não vim conversar sobre Dia das Mães, enfim, mas eu vim trazer o quê? Vida dos santos, porque o que acontece? Juju estava vivendo aí na tua vida de pecado, né? Já fazia um tempo que não confessava e precisava mudar de vida. Então eu busquei um confessionário, me confessei e agora eu estava em estado de graça e precisava o quê? Melhorar o que eu não consegui melhorar da outra vez. E eu precisava me inspirar em santos. E se eu for procurar e buscar em pessoas, eu tô ferrada, eu não consigo, né? Então o que eu fiz? Me inspirei em um santo para eu recomeçar essa minha vida de novo, entendeu? Porque Deus me dá a graça de recomeçar, né? Ele te dá a graça de recomeçar. E a santa que eu escolhi para me inspirar nessa nova oportunidade de mudar é a santa que eu vim trazer para vocês no vídeo de hoje, que a gente até celebrou algumas semanas atrás. Se eu não me engano, semana passada ou semana retrasada, que é nada mais, nada menos que Santa Catarina de Sena. Eu comecei a escutar frases dela e eu falei, poxa vida, essa aí deve ter uma história. Fui a fundo um pouquinho da história dela e descobri várias coisas super legais e é nesse vídeo de hoje que eu vou contar pra vocês. Então, antes de começar, já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando com seus amigos pra nossa família de evangelização ficar enorme. Já se inscreve porque estamos quase chegando a 2k de inscritos. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Vamos começar essa história maravilhosa, porque assim, eu sou suspeita pra falar, mas todo santo que eu aprendo, gente, eu falo, tá no meu Trending Topics de santos preferidos. E ela não é novidade, entendeu? Ela também tá no meus Trending Topics, porque assim, eu me identifiquei muito com ela. Eu tenho muito pra caminhar ainda, mas em certas partes eu me identifiquei muito com ela. Mas vamos lá, falar de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena é uma doutora da igreja. Eu parei pra reparar que já teve alguns santos que eu trouxe aqui que também eram doutores da igreja, como Santa Terezinha, né? E teve outro santo ou não, eu não me lembro. Mas sempre que eu vou pesquisar algum santo, sempre tem... É doutor da igreja. E aí eu fui pesquisar quantos doutores da igreja existem, enfim. E olha que incrível, são 36 doutores da igreja, muitos homens, e existem poucas mulheres, e poucas delas são quem? Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Catarina de Sena. Eu acho que é só essas três, ou se tiver mais, é uma ou outra. Mas olha que incrível, olha o patamar de santidade que ela chegou para ser considerada uma doutora da igreja. Chocadíssima. Então vamos começar a história. Já falei que ela é doutora da igreja e uma das suas grandes marcas é o reconhecimento, na verdade reconhecimento não, a busca pelo dom do discernimento, que é um dom vindo do Espírito Santo, que eu vou conversar com vocês um pouco mais pra frente. Mas vamos começar da infância dela. Ela nasceu em março de 1347, mais conhecido como Idade Média. E olha uma curiosidade super interessante. Vocês vão perceber que ao longo da história dela, ela foi simplesmente uma leiga revolucionária. Uma pessoa como todas as outras, não como todas as outras, mas vocês me entenderam. Uma pessoa comum que, sabe, revolucionou. Como, por exemplo, as mulheres daquela época eram acostumadas a cuidar da casa, enfim, ser dona de casa. E ela meio que superou essa barreira em pouco tempo. Já fez, assim, grande revolução, né? Então, assim, né? A Idade Média não foi um empecilho para Santa Catarina de Sena. Então vamos voltar. Santa Catarina de Sena teve mais ou menos, na verdade ela teve 24 irmãos. Gente, eu fico chocada, 24 irmãos. Mas é claro que só
13 sobreviveram. Naquela época, as pessoas tinham muitos filhos, de 10 a 12 filhos, né? E muitos dos irmãos de Santa Catarina de Sena eram gêmeos, até ela era gêmea. Só que quando ela ainda era bebê, ela perdeu a sua gêmea, né? A sua irmã gêmea, que acabou falecendo e enfim. Santa Catarina de Sena, com apenas 5 anos, já sabia rezar o Ângelus de cor salteado. Qual que é a oração do Ângelus, Júlia? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não devem saber qual é a oração do Ângelus. Eu vou passar pra vocês um mini pedacinho. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Tem o resto, e agora, como eu sei que talvez você que tá me assistindo não sabe, você vai pesquisar e você vai aprender a rezar o Ângelus. Porque Santa Catarina de Sena, com apenas 5 anos, já sabia rezar de cor salteado o Ângelus, que foi o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Você também precisa aprender a rezar. E a gente reza juntos, porque eu também vou começar a rezar mais essa oração. E agora, o marco, entendeu? Ainda quando Catarina de Sena era criança, ela recebeu uma das maiores dádivas que um ser humano pode receber. Com apenas 6 anos, Santa Catarina de Sena viu o Cristo. Eu ainda não vi o Cristo! Quem sabe um dia eu não recebo essa dádiva, ó? Oh, Jesus, ajuda aqui? Eu rezo todas as noites pra sonhar com Jesus. Isso ainda não aconteceu, mas um dia vai acontecer, porque a fé move montanhas. Voltando. Um dia tava Santa Catarina de Sena saindo na casa de um dos seus irmãos casados com um irmão 2 anos mais velho que ela. E aí eles estavam saindo, né? Eles estavam, se eu não me engano, subindo um morro. E aí ela olhou assim pra igreja. E aí ela viu bem lá no alto da igreja Jesus sentado num trono, vestido de bispo, com aquela coroa de papa, e ao lado dele estava nada mais nada menos do que Pedro, Paulo e João, os apóstolos. E aí, sabe o que Jesus fez para ela? Jesus pegou, né, vestido de bispo, com a coroa do papa, fez uma bênção sobre ela. Só que aí o que aconteceu? O irmão dela continuou, né, descendo o morro, virou pra trás e, eita, Santa Catarina de Sena ficou pra trás. E ele fez o quê? Catarina, Catarina. E aí ele foi lá e fez ela se dispersar da imagem. E ele falou, Catarina, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim... Ela não falou exatamente isso, mas basicamente foi isso que ela falou. Se você tivesse visto o que eu vi, por nenhuma hipótese, você me dispersaria de ver tal beleza. E nisso, acabou a imagem e aí ela voltou pra sua casa. Catarina foi simplesmente uma menina e se tornou uma mulher cheia de Deus, porque eu tenho 100% de certeza que a partir daquele dia Catarina não foi mais a mesma, entendeu? E foi buscando Jesus, buscando Jesus, buscando Jesus. E enfim, ela cresceu em graça, estatura e sabedoria pela graça do Senhor. E o que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar sobre a vida dela, eu achei que ela era freira. Porque Santa Catarina de Sena, na sua juventude, enfim, usava um véu. E aí, você se pergunta... Júlia, ela era uma freira? Não. Mas como, Júlia? Se ela usa véu? O que acontece? Santa Catarina de Sena não se sentia chamada à vocação de ser uma religiosa, mas ela também queria entregar sua castidade, o eu dela toda para Jesus. Então ela encontrou um meio termo, entendeu? Que na vida dela, na juventude, na vida em si dela, né? Porque ela amava tanto Jesus que queria dar esse sacrifício para ele, né? Queria dar algo dela para ele. E até ela se encantou muito com a missão dos dominicanos de anunciar a salvação, né? De anunciar o reino de Deus. Então, além dela, né, ser leiga, enfim, usar véu e tal, ela se dedicou a ter uma formação de acordo com os dominicanos, para que ela crescesse, né, em ensinamento, sabedoria, enfim. Então ela meio que se juntou aos dominicanos de forma leiga. Então, ou seja, ela não era uma religiosa, ela era uma leiga que fazia formações. Ao longo do tempo, Santa Catarina de Sena, né, desde lá dos 6 anos até
né, esse tempo, né, da sua juventude, ela buscou ter intimidade com o Senhor. É o que nós temos que fazer todos os dias, buscar ter intimidade com o Senhor. E ela descobriu algo extraordinário. Ela entendeu e ela descobriu que Jesus era a cabeça da igreja e o corpo não sobreviveria sem a cabeça. Então era necessário a cabeça para que o corpo continuasse movimentando. E a partir do momento que ela entendeu aquilo, ela descobriu, na verdade, ela começou a viver e a perceber que era necessário que tanto a cabeça dela quanto o coração pertencesse a Cristo, para que o corpo dela sobrevivesse e vivesse verdadeiramente. O que somos nós sem Cristo, não é mesmo? Ela se destacou também por ter muita coragem. Ela gostava muito de participar dos movimentos da igreja, então saber o que estava acontecendo, estar, né, ali, ativa. Geralmente esses tipos de pessoas são consideradas, assim, fortes, né, assim, com o coração duro. Mas Santa Catarina de Sena não, ela se preocupava, ela movimentava, ela queria fazer algo pela igreja, mas ela não deixou de ser doce, feminina, gentil, assim como Maria, né? Então ela era simplesmente corajosa, ela ia lá, impunha sua opinião, e vamos lembrar, é a Idade Média, amores. Com certeza muitos de vocês não estudou sobre a Idade Média, mas na Idade Média as mulheres não tinham muita voz, então até que Santa Catarina de Sena, né, deu os pulos dela. Ela viveu seus últimos 2 anos em Roma e um dos seus principais traços de santidade presente, né, em tantos frutos que ela foi gerando na vida dela, é o nosso amado, que eu já falei aqui bem no início do vídeo, o dom do discernimento. Para quem não sabe o que é dom do discernimento, é um dom concedido pelo Espírito Santo, faz parte de um dos dons do Espírito Santo. E o dom do discernimento faz você perceber, diferenciar, né, o que é certo, o que não é certo, se devo falar ou não devo falar. É como se você deixasse o Espírito Santo, como se você deixasse Jesus comandar as suas escolhas, né? E ele te mostrar, né, as diferentes realidades, o que você quer escolher. Interessante é que ao invés do dom do discernimento deixar a gente preso, vou fazer só o que Jesus quer? Não. O que ele faz com a gente? Ele nos mostra a realidade de tal situação e faz a gente pensar, eu quero aquele ali ou eu quero esse aqui? E é um dom muito importante para nossa atualidade. Então, ó, uma dica de algo para você colocar em prática hoje. Peça a graça do Espírito Santo no dom do discernimento. Mas Santa Catarina de Sena também falava muito, né, sobre o dom do discernimento. Ela dizia que a caridade sem discernimento não é bom, porque precisamos discernir o que é bom, o que é ruim, o que devo falar ou o que não devo falar, o que devo fazer ou o que eu não devo fazer. Então, uma das principais chaves para você ser santo é você ser caridoso. Mas precisa ter um certo ali discernimento. Será que eu devo mesmo fazer isso? Será que eu devo mesmo falar isso? Será que eu devo mesmo, né? Será que isso é certo? Então ela dizia que a caridade precisa ter discernimento. Olha que top! Para a salvação é preciso discernimento. Para um bom discernimento é preciso oração, bom senso e bons diretores espirituais, era o que Santa Catarina dizia. Ela gostava muito de, né, conversar com as pessoas e, enfim, falar de Jesus, mas ela também escrevia cartas para as autoridades. E um fato muito interessante é que Santa Catarina de Sena era analfabeta. Sim, analfabeta. Meu Deus, doutora da igreja e analfabeta. Sim, você não precisa tirar 10 da escola para você ser santo. Mas o que ela fazia então, Júlia, se ela não sabia ler nem escrever? Ela pedia, às vezes, para as pessoas que sabiam ler e escrever, ela ditava o que ela queria dizer e as pessoas escreviam. Então, ela gostava muito de mandar cartas para as autoridades da igreja, para as pessoas, né? Dizendo do Cristo, claro. Bom, lá no final da vida de Santa Catarina, né,
A igreja estava passando ali pelo final da Idade Média. Se você já estudou sobre isso, você sabe basicamente o que estava acontecendo. Se não, eu vou te situar rapidinho. Lá atrás aconteceu Lutero, enfim, reforma protestante, e enfim, a igreja já não estava tão forte assim, e enfim, dificuldades da igreja, né, que Jesus já falava. Então, o que aconteceu? O Papa, a partir deste momento, ele não morava mais em Roma, por conflitos, né? Aí ele começou a morar, se eu não me engano, no interior da França. E o que aconteceu? Estavam assim, houve especulações de que uma certa pessoa estava criando um certo grupo para ir atrás do Papa e matar o Papa Gregório. E o que aconteceu? Santa Catarina descobriu, e como ela não gosta de ficar parada, ela era ativa nas coisas da igreja, ela simplesmente foi assim, deu os pulos dela, entendeu? Pegou um cavalo, eu não sei como ela foi, mas ela foi até o interior da França e disse ao Papa que Jesus colocava no coração dela que ele não podia viver no medo, que ele precisava enfrentar isso e que a persona Cristo na Terra, que era o Papa, precisava o quê? Tomar atitude, não podia ficar com medo, porque ele era um exemplo. Ele foi e viu que realmente era Deus falando ali e ele voltou pra Roma. E acabou que assim, aconteceu tudo certo, tudo o que Deus queria, conforme Deus queria. E com apenas 33 anos, Santa Catarina de Sena morreu no dia 29 de abril de 1380. E o que tornou ela doutora da igreja? Claro, ela foi canonizada, foi beatificada, enfim. Mas o que tornou ela doutora da igreja foi um livro que ela fez que se chama O Diálogo sobre a Divina Providência. E quando eu decidi fazer um vídeo dela, foi porque eu escutei o padre dizendo uma frase dela, né? Numa homilia. Acho que no dia que estava celebrando ela, no dia 29 desse ano. Só que eu esqueci a frase. Mas era uma frase tão bonita que eu falei, poxa, eu vou pesquisar um pouco mais. E eu queria trazer essa frase agora no final do vídeo, só que eu não encontrei. Mas eu trouxe uma frase que eu já vi em alguns vídeos pelo Instagram, e é simplesmente uma frase incrível, que é sobre os jovens, que diz assim: jovens, se fostes aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Fica aí a dica pra você, jovem. Siga a vontade de Deus para sua vida, porque Ele vai te dar a graça de botar fogo no mundo, de realmente fazer a diferença como Santa Catarina de Sena fez. E ela não esperava fazer a diferença, ela não se cobrava em fazer a diferença, ela simplesmente se deixou ser conduzida por Deus. E esse colocar fogo no mundo é a partir do momento que você fizer as vontades de Deus e aí você vai agir como a vontade de Deus. E aí isso virá por acréscimo, né? Como os frutos, a semente é plantada precisa dar frutos. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e já vai lá me seguir no Instagram, porque eu posto muito conteúdo frequente por lá. Então é uma maneira a mais de você me acompanhar, você que gosta do meu conteúdo, então é @Julia_Sentinela, tá bom? Se Deus quiser, na semana que vem eu estou de volta aqui com mais vídeos para esse canal maravilhoso, tá bom? Que Deus abençoe muito você, tenha uma ótima semana, faça a sua semana acontecer, faça a sua semana ser rica e não esquece de colocar Jesus nela, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe você, tchau! Essa dádiva, que é o quê? Os nossos santos maravilhosos. Ah, não! Que assim, gente. Oi! Você me tiraria. Me deixaria. Não. Gente, eu me animo, não é possível. Desculpa, vocês já estão vendo esse vídeo um monte de tempo. I'm sorry.